Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Gente, acabaram de confirmar agora há pouco que o STF está preparando um plano daqueles. Sabe aquele plano maquiavélico, arquitetado com toda a frieza para se vingar das sanções dos Estados Unidos e também do povo brasileiro? É esse. E o mais assustador é que o alvo deles não é o governo americano, não. Somos nós, gente, o povo brasileiro. Eu e vocês vão ficar chocados do que eles estão fazendo por baixo dos panos. Como eu tô falando para vocês, é um dos planos mais diabólicos que vocês já viram até agora no STF. E não para por aí. Temos mais uma bomba que vai cair direto no colo de Lula. Vocês acreditam que até mesmo o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi com tudo para cima de Lula? Será medo das sanções? Porque Lula já tomou partido, né? Então você já pode imaginar. Todos aqueles que se meterem de alguma maneira, com certeza vão ser atingidos. E mais, advogado acaba de revelar que, na verdade, quem está passando vergonha somos nós, o povo brasileiro. E se eu te disser que não é só o Hugo Mota que está indo para cima do governo, tem líderes do Centrão também, gente. Nomes importantíssimos. E mais, uma denúncia gravíssima diretamente dos Estados Unidos com parlamentares de Lula que vai chocar vocês. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Ai, já ia me esquecendo. A autoridade importantíssima da política, vice-presidente, acaba de ser internado às pressas. Eu também vou trazer esses detalhes e destaque dessa notícia para vocês que acabou de sair e está causando alvoroço no Palácio do Planalto. Mas já vamos começar com um vídeo de ninguém mais e ninguém menos do que ele, Eduardo Bolsonaro. Vejam as denúncias gravíssimas que vai ter nesse vídeo. Prestem atenção, gente, que vocês vão entender que eles nos acusam do que eles fazem. E já, uma informação diretamente dos Estados Unidos, segundo informações, um aliado de Trump vai dar uma entrevista exclusiva sobre as sanções de Alexandre de Moraes numa revista de direita, num jornal de direita, que segundo eu fiquei sabendo, gente, a esquerda está furiosa, né? Jamais eles esperariam por isso. Mas antes, já vamos começar com este vídeo. Prestem atenção o que disse Jeffrey Chikini. Não posso ver isso sozinho. Penso que nós temos que garantir a tranquilidade da sociedade nessa violência policial que campeia aí. Violência policial que campeia aí. Outro dia mataram 7. E estamos averiguando isso ainda. Isso causa intranquilidade social. Não o fato como consta deste processo. A meu ver, a violência causa intranquilidade. O tráfico não causa para mim, no meu ver. O tráfico não causa para mim, no meu ver. Deixa eu falar uma coisinha para Vossa Excelência. Segundo estudos, 70% dos homicídios têm relação com o tráfico de drogas. Quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso são pesquisas. Veja aqui comigo. Olha só, governadores e secretários de segurança pública e lideranças policiais, de modo geral, são categóricos na afirmação de que tráfico de drogas é responsável por mais de 70% dos assassinatos de jovens negros das periferias urbanas. Está aqui a fonte. Faz o seguinte, tira essa toga, desliga o ar-condicionado, fecha a tela do computador e vai nas comunidades, nas favelas, perguntar o que os comerciantes acham de ter que pagar mesada para o tráfico de drogas para poder abrir todo dia de manhã. O senhor não sabe o que é isso. Vossa Excelência não sabe o que é isso e nunca saberá o que é isso. E nunca saberá o que é sentar fardado numa viatura. O policial sai de casa todos os dias só com 3 opções. Ou é preso, ou é morto, ou volta para casa. Vossa Excelência só tem uma opção: bom salário, muitos assessores e todo dia dorme em casa. Eu defendo uma reforma urgente no sistema de justiça brasileiro por causa dessas coisas. E agora, olhem isso, gente. Quem diria? Hugo Mota sobe o tom. Está emparedado. O governo está emparedado pelo Congresso Nacional. O governo está emparedado pelo setor produtivo
e o governo está emparedado pelo setor financeiro, além de estar emparedado pelo desgaste de popularidade causado pelo aumento de IOF. Esse é o grande temor também do governo. Então, nesse exato momento, tá, essa reunião na residência oficial do Senado Federal, o que está se colocando de forma muito clara, ou o ministro Fernando Haddad encontra uma alternativa para esse aumento de IOF, ou esse aumento de IOF vai ser derrubado pelo Congresso Nacional. É isso que está acontecendo. Essa fala do Davi Alcolumbre é uma sinalização, a fala do Hugo Mota, existe uma grande contrariedade dos dois, e aí teve, sim, a articulação política do governo, a ministra Gleisi Hoffmann está tentando esse entendimento. Então, esse jantar é para isso. Por quê? Porque amanhã você já tem reunião de líderes. Então, deixa ainda o governo ainda mais emparedado por um prazo, mesmo que isso não seja votado na próxima semana, isso pode entrar na pauta. Porque é verdade que você tem reunião de parlamentos do BRICS na próxima semana, então isso vai atrapalhar do ponto de vista de votação, mas isso pode ser colocado muito rapidamente. Então, o tempo do governo é muito pequeno. E se isso for pautado do ponto de vista de reunião de líderes, ou seja, e essa pauta ser aprovada para ir à votação, já vai ser uma grande derrota para o governo. É tudo que o governo não precisa nessa altura do campeonato. E tudo que eles não precisam mesmo nessa altura do campeonato é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eduardo Bolsonaro escancarou tudo diretamente dos Estados Unidos e olhem o que esses parlamentares fazem e acusam Eduardo Bolsonaro. Vejam, gente. Urgente, Eduardo Bolsonaro mostra a esquerda pelo mundo inteiro denunciando o Brasil e diz que agora o acusam por fazer o mesmo e que irá fazer justiça com Moraes. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, senadores, Isso é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Eu estou aqui na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, com deputados, deputadas, representantes de partidos políticos de vários países europeus. Da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Irlanda, da Eslovênia, da Grécia, do mundo inteiro. Acompanha com extrema atenção a perseguição ao presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos que vá ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu, para que de maneira independente eles tomem consciência de tudo que está acontecendo no Brasil e que formem uma opinião isenta. Na aula pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Eles querem dar um golpe, não só no Brasil, presidente, querem dar um golpe no Mercosul. Muy importante, Paulo,
Porque yo le decía hoy a la canciller que la derecha y la oligarquía suramericana, una especie de triple alianza de la derecha suramericana, pretende secuestrar Mercosur y desaparecer a Venezuela de Mercosur. O que me deixa indignado aqui não é esse pessoal mentir pelo mundo inteiro, né, dizendo que havia uma ditadura em curso no Brasil quando o presidente era Bolsonaro, quando na verdade Bolsonaro não censurou nenhum deles. Todos eles estavam podendo sair do Brasil, todo mundo estava com seu passaporte, todo mundo tinha rede social, nenhum jornalista de esquerda teve a sua conta bloqueada. E olha que eles fizeram muita coisa agressiva, né? Chegaram a jogar bola com a cabeça decapitada do Bolsonaro. Vocês lembram daquela peça publicitária? Mas daí eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça? Por que eles podem? Inclusive, eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu, quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, que querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que eu não posso? Por que eu passo a ser uma ameaça à democracia? Isso aqui é para deixar na cara, né, para mostrar para todo mundo que no Brasil já não existe mais justiça. O Brasil existe uma ditadura. Esse é o termo correto para a definição hoje do que está acontecendo no Brasil. Um deputado federal que saia do país e que daí, né, num jogo combinado, numa armação total, os seus opositores do PT pedem seu passaporte e o juiz que disse que queria me pegar vai, né, o juiz que forjava relatórios para incriminar outras pessoas nos seus inquéritos que ele mesmo comandava no STF, segundo as matérias da Folha, do Glenn Greenwald, jornalista vencedor do Pulitzer, esse cara vai e começa a colocar à frente, adiante, um esquema, uma fraude judiciária para tentar pegar meu passaporte. Uma fraude judiciária porque é o seguinte, ele já tem a sua opinião formada. Ele mandou para a PGR só para ver se consegue dar alguma tintura de democracia nisso. E a PGR, muito provavelmente, né, vai fazer o jogo dele, assim como está fazendo na questão do golpe de Estado. Mas ainda que não faça, eu pergunto para vocês, se coloquem no meu lugar. Você ficaria tranquilo de continuar denunciando esses abusos? Depois disso tudo feito, sendo que o Alexandre de Moraes no passado já passou por cima das ordens da Procuradoria-Geral da República? Eu cito 2 exemplos aqui. Um exemplo foi em maio de 2025, quando, mesmo tendo parecer contrário da PGR, ele montou uma operação da Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão contra o presidente Jair Bolsonaro. E depois a própria abertura do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, até hoje, em 2025, não acabou. 6 anos de investigação, não conseguem provar nada. Esse inquérito foi aberto sem, né, que a PGR se pronunciasse. E, após Dias Toffoli abri-lo, na verdade, ele não fez uma distribuição, um sorteio, para ver quem é que comandaria, né, com isenção esse inquérito, que não deveria nem ter sido aberto. Mas vamos lá. O Dias Toffoli foi e nomeou o Alexandre de Moraes direto relator desse inquérito. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas. A gente vai fazer justiça com o linha de frente. Os demais são livres para seguir a Constituição ou ter o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Eu não estou fazendo uma ameaça. Eu só estou concluindo. Ou vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai ser sancionado, depois vem alguém e começa a levantar as bandeiras da censura, chuta o X daqui, dá um abraço lá na mulher que fala palavrão pelo Elon Musk, congela a conta da Starlink e tudo certo? Vocês têm certeza mesmo que isso daí é uma possibilidade? E perfeito. Vocês acham mesmo que o mundo vai acreditar que vocês estão defendendo a democracia querendo pegar o passaporte do deputado federal mais votado de toda a história do país? Que agora, né, tudo indica, será o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês realmente acreditam que isso daí é uma boa estratégia?
Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, né, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. Eu estou gostando de ver algumas matérias da imprensa. Né, já saiu lá que ministros da STF estão discutindo se o ritmo, né, acelerado do processo contra Jair Bolsonaro. Eu relembro aqui um inquérito que ficou meses, quase ano, na Procuradoria-Geral da República, com uma equipe de procuradores debruçados em cima do inquérito do chamado do golpe de Estado da Disneylândia, e agora dão 15 dias para a defesa de Jair Bolsonaro apresentar a defesa, né, para os seus advogados apresentarem defesa. Coisa mais comum que existe no processo é a dilação desse prazo, mas isso daí foi negado aos advogados de Jair Bolsonaro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? A gente já não tem mais opção. A nossa opção é lutar contra essa ditadura e contem comigo. Talvez eu tenha nascido só para esse momento aqui. Só para estar aqui hoje, né, usando uma rede de contatos que eu fiz, que eu nunca imaginei que serviriam para isso. A nossa ideia é sempre atrair mais investimento no Brasil, porque isso daí significa mais geração de emprego, né, mais pujança econômica. Esse sempre foi o meu objetivo como deputado. E vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. E as cenas dos próximos capítulos não são nem um pouco bom para Alexandre de Moraes, porque, segundo Ana Paula Henke anuncia que Jason Miller, ex-conselheiro de Trump, irá participar da Oeste Sem Filtro na sexta-feira ou segunda-feira para discutir sanções. E exatamente o Jason Miller, eu conversei com ele hoje, depois que eu vi esse tweet e sabendo das notícias, vendo as postagens do secretário de Estado Marco Rubio, eu mandei uma mensagem para ele, perguntei inclusive se ele poderia entrar ao vivo com a gente, já que ele entra bastante ao vivo em todas as TVs, inclusive nos Estados Unidos. Já entrou nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, quando estávamos lá. Ele participa de uma maneira muito informal, é muito solicitado e é muito solícito. E ele disse que, infelizmente, ele estava no avião, voltando da Hungria para os Estados Unidos, mas que ele entraria com prazer e exclusividade aqui no Sem Filtro na sexta-feira, ou na segunda-feira. Então, ficou a promessa do Jason Miller, assessor direto do Donald Trump, de entrar para discutirmos todas essas sanções, porque uma coisa que muita gente, eu vi que as pessoas estão falando nas redes sociais é: mas poxa, só isso, só vai cancelar o visto. Paula, é preciso que nós sempre falamos aqui, os americanos, eles respeitam muitíssimo a Constituição e eles dão passos corretos, certeiros, constitucionais, depois de passar pela avaliação de todo o aparato jurídico, nesse caso do Departamento de Tesouro, do Departamento de Estado. Isso que o Marco Rubio fez hoje, e a lista ainda não foi publicada, é o primeiro passo para chegarmos às sanções para a aplicação da Lei Magnitsky. Nos Estados Unidos, pessoal, não tem isso de canetadas voadoras de ofício que chegam ali achando que tem mais poder do que a Constituição. Não existe isso. Então, esse é um bom passo. Inclusive, o site do Departamento de Estado em português, o USA em português, fez questão de traduzir todos os tweets do Marco Rubio e colocar em português. E o primeiro deles é: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Quiçá o governo americano. Está protegido ali na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, exatamente isso, que o governo não pode fazer leis para restringir a liberdade de expressão. Inclusive, os americanos brincam que a segunda emenda à Constituição, que é o direito de ter uma arma, é exatamente para proteger a primeira emenda à Constituição, que é sobre liberdade de expressão, de adoração, liberdade religiosa, liberdade de peticionar o governo, liberdade de se manifestar, fazer manifestações também. Então, Paula, é o primeiro passo. O Financial Times deu também, não quero adiantar aqui a nossa pauta, eu não vi, desculpa, mas o Financial Times também mostrou que há já um desespero, há um certo desespero nos bastidores, né, as últimas tentativas de lobby para que essas sanções não sejam aplicadas. Mas
Esse trem, Paula, como a gente fala lá em Minas, esse trem já partiu da estação e não volta. E segundo o advogado de defesa de Bolsonaro, Jeffrey Chechini, na verdade, quem está passando vergonha é o Brasil, porque os Estados Unidos têm todo o direito de trazer essas sanções. Olhem o que ele disse, gente, prestem atenção nesse vídeo. Petralhada falar o seguinte: os Estados Unidos está se metendo na soberania do Brasil. De todo o contrário. É o Brasil que está querendo se meter na soberania dos Estados Unidos. Veja, alguém está vendo os Estados Unidos interferir na nossa legislação? Não. Nós estamos criticando um país soberano, a maior economia do mundo, uma democracia que tem uma Constituição de 1700. Nós estamos criticando esse país, que é a maior potência do mundo, porque eles querem aplicar uma legislação interna. Os Estados Unidos é um país soberano, independente, eles decidem quem tem visto para entrar no seu país ou não. Pense o contrário. Um país criticando a nossa nação brasileira, porque nós estamos tirando o visto de alguém para entrar aqui. Isso é soberania. Nós estamos nos colocando num conflito diplomático com o maior país do mundo. Nós estamos querendo interferir que os Estados Unidos apliquem uma legislação deles. Toda essa discussão, lei Magnitsky, tirar visto de autoridade. Veja, os Estados Unidos é uma democracia bem sólida. A nossa é jovem. A nossa Constituição é de 1988. Quem somos nós na ordem do dia para criticar uma discussão de poder legislativo da maior nação do mundo? Então os Estados Unidos, o que eles estão fazendo é aplicar a legislação interna. Por quê? Porque aquela democracia sólida não admite ditador, não admite ditadura. Eles não vão permitir que pessoas que violam direitos humanos ingressem no seu país. Pessoas, ainda que autoridades, pouco importa para eles, que atacam o cidadão americano, ingressem, queiram curtir aquela nação. Não! A questão, mas essa lei americana vai trazer reflexos à autoridade brasileira, porque essa autoridade brasileira vai ser expurgada do sistema financeiro nacional. Tudo bem, mérito dos Estados Unidos de serem a maior economia do mundo e todas as instituições financeiras querem operar naquele país. A legislação americana que foi editada pelo Congresso americano, eles têm uma lei própria, que nós deveríamos copiar isso também, a lei é excepcional. Eles têm uma lei própria que, quando eles punirem alguém, a instituição que quiser participar, que quiser estar no Estado americano, tem que cumprir a legislação. Então, se eles punirem alguém, a instituição tem que cumprir essa legislação. Essa pessoa punida no território americano não poderá ter conta naquele banco. Mas isso é um reflexo daquela legislação porque as instituições querem operar nos Estados Unidos. Então é efeito colateral. Não é que os Estados Unidos está entrando em território brasileiro. Isso é importante, gente. Isso é importante vocês saberem. Os Estados Unidos não estão se metendo no nosso país. Os Estados Unidos não estão entrando em território brasileiro, no pitaco. Isso é uma legislação americana que acaba trazendo reflexos colaterais porque as maiores instituições financeiras do mundo querem operar nos Estados Unidos. E para que elas operem nos Estados Unidos, elas têm que respeitar a legislação americana. É disso que se trata. É o Brasil, Gui, que está passando vergonha. Está passando vergonha, se colocando em uma situação de humilhação diplomática, dizendo que está havendo ataque à soberania. Nada disso, isso é balela. É importante que o povo saiba desse discurso. Nós não temos poder de discutir a aplicação dessa lei em território americano. É disso que se trata, não está havendo nenhuma invasão à nossa soberania. Nós que estamos querendo invadir a soberania americana, criticando que eles estão aplicando uma lei interna. Isso é absurdo, isso é ridículo. Autoridades de Itamaraty criticando os Estados Unidos porque os Estados Unidos está aplicando uma lei interna. É sobre isso, né, gente? Sempre o governo fazendo a gente passar vergonha. E agora, olhem essa notícia. Retomada de julgamento sobre regulação das redes no STF é vista como reação às sanções dos Estados Unidos.
Ministros consideram que a análise de regras para a Big Tech ficou mais urgente após o anúncio dos Estados Unidos sobre a suspensão de visto e ameaças a punições amorais. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais, referente ao conteúdo publicado por terceiros. Ministros do governo Lula, que acompanham de perto a ação, já tinham a expectativa de que o processo fosse incluído na pauta do Supremo até sexta-feira. Eles avaliam que o pedido feito pela Advocacia Geral da União, AGU, para punir as plataformas pela disseminação de desinformação e ataques de ódio sobre o INSS teve efeito para destravar o julgamento. Eles estão falando do vídeo de Nicolas, né, gente? Porque eles não suportam que a verdade sobre o governo seja escancarada. Representantes da Big Techs no Brasil, conforme apurou a coluna, veem a retomada do julgamento como uma espécie de reação à ameaça do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte. Ministros do STF afirmaram que após André Mendonça devolver para o julgamento o processo sobre a responsabilização das redes, já era esperado que o caso fosse pautado no plenário imediatamente. Eles admitem, porém, que os anúncios das autoridades dos Estados Unidos sobre suspensão de vistos daqueles considerados cúmplices de censuras aos americanos e ameaças de punições amorais aumentaram a urgência para apreciar o tema. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tem dito a interlocutores que não existe relação entre a pauta desse processo e a discussão das sanções. Ele afirma que a ação foi liberada no começo da semana e que tem marcado com celeridade todos os casos após a liberação. E então, Alexandre de Moraes comete todos esses absurdos, é sancionado por Trump e quem paga o pato é eu e você? Sim, porque eles não querem que ninguém saiba as verdades do que está acontecendo no judiciário, do que está acontecendo no governo, para eles continuarem com essa história de suposto golpe. E esta é a verdade. Mas olhem isso. Moraes está surtando no STF, Moraes interrompe testemunha, aspas, se você acha ou não que teve golpe, não importa, é isso mesmo. Depois de Antônio Ramírez Lorenzo afirmar que nunca ouviu a palavra golpe, o ministro interveio e o repreendeu. Ou você fala o que eu quero, ou é repreendido, é bem por aí. E é isso que eles não querem que ninguém saiba, por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Durante a audiência do STF nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu uma testemunha que prestava depoimento no processo sobre suposta tentativa do golpe do 8 de janeiro. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Antônio Ramírez Lorenzo, relata nunca ter escutado a expressão golpe. Durante sua atuação no governo, quando recebeu uma advertência do magistrado, Moraes enfatizou que opiniões sobre a existência ou não de tentativa de golpe não eram relevantes para o julgamento. Aspas, se o senhor acha que não teve golpe, realmente isso não me importa para a corte, afirmou o magistrado. É isso mesmo, gente. Infelizmente, é isso que estamos vivendo no nosso Brasil. Por isso que eles querem tanto nos calar. E agora vejam esta notícia. Mota pede presença de Lula em discussão sobre IOF e diz que se o governo recorrer ao STF, será um caminho equivocado. O presidente da Câmara diz que deve abrir um grupo de trabalho para discutir isenções fiscais. Após se reunir com líderes da Câmara, o presidente da Casa, Hugo Mota, pediu a presença do presidente Lula nas discussões sobre o aumento de imposto sobre operações financeiras da IOF. Anunciado pelo governo na semana passada, o objetivo é de arrecadar 20 bilhões deste ano. As conversas são conduzidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele ainda alertou, se o governo recorrer ao judiciário, seria equivocado. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Vale lembrar também que ele deu 10 dias para o governo Lula. Então, como vocês podem ver, será que as sanções de Trump, porque já tem muita gente pulando do barco, isso surpreendeu a muitos, porque Mota estava viajando para todos os lugares com Lula e agora já está negando os seus convites. Eu acredito que seja sanções de Trump. E você? Deixa aqui nos comentários. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor.
Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar muito esse vídeo. Até um próximo encontro.